esse conceito, ele, ainda que seja de 67, ainda é utilizado. Mas o que eu vejo assim, na minha prática, a grande dificuldade, o ponto de reflexão, que aí coloco novamente para todos aqueles que querem repensar esses mecanismos da administração pública, é talvez identificar com mais clareza essa relação entre o ordenador da despesa e a sua responsabilidade. Eu acho que existe agora um livro recente do professor Rodrigo Valgas que fala da administração do medo, que foi a tese dele do doutorado. Eu acho que essa administração do medo decorre muito em decorrência dessa falta ou dessa certa insegurança em relação à questão da matriz de responsabilidade, quem será o responsável, qual é o papel de cada um em relação a essa prestação de contas. Então, eu volto a chamar a atenção de que, às vezes, eu vejo algumas... Professora Sabrina. Oi. Uma observação sobre isso, né? Essa dificuldade que vocês, como órgão de controle, têm para identificar exatamente, né, quem é responsável pelo que naquele caminho em que algo deu errado. A própria lei de licitações nova, que tem esse período aí de vacatio legis, que ainda divide por um tempo a eficácia com a lei antiga, procurou separar claramente, dentro das etapas do processo licitatório, os responsáveis, né? Já não permite mais que uma mesma pessoa seja responsável por todas as etapas ou todas as funções de processo licitatório. Isso, de alguma forma, pode aliviar, né, o problema do controle externo e do controle interno, para você ter exatamente não só a matriz de risco, como a matriz de responsabilidade caminhando juntas, para que ao final você possa exigir correções, você possa melhorar fluxos ou eventualmente punir aquela pessoa que praticou algum ato com grande lesão ao erário. Mas se de um lado a lei traz isso e alivia bastante a pressão sobre a qual os órgãos de controle externo e interno se submetem, por outro lado, exigem uma complexidade maior das municipalidades no setor de compras. Municipalidades que muitas vezes têm 1 ou 2 servidores que fazem todo o processo, quando tem o segundo servidor. E agora se exige no mínimo 4 para que você tenha muito claro as responsabilidades em todo o processo licitatório, né? Então a gente tem um desafio da administração pública, principalmente dos municípios pequenos. Resolve a questão da responsabilização, mas imputa aos municípios pequenos um dever de contratação, muitos dos quais já estão no teto, no limite de contratação. Tanto estão no limite que ofertam saúde, educação por OS ou CIP como uma forma até de fugir daqueles limites constitucionais. Aí vem a jurisprudência e fala, não, se a atividade for uma atividade fim que estiver sendo substituída, entra no limite. Então, a gente tem um grande problema de reestruturação da administração pública. A lei veio tentar dar uma solução e ela vai jogar uma bomba bem interessante no colo dos prefeitos das cidades menores, que eu gostaria de saber como é que vai ser resolvido. A gente só vai saber isso nos próximos 2 anos, quando o ciclo aí de vacatio legis se conclui, a gente vê sendo aplicado e a gente vai ter, vamos dizer, dados para coletar nesse período de 2 anos, a gente vai ter aí dados para coletar para saber o que é que aconteceu. O receio é que se transforme em letra morta por absoluta impossibilidade jurídica de que os municípios possam contratar. E aqueles que podem contratar nem sempre encontrarão a mão de obra, né? A gente está de novo com os problemas graves de implantação de políticas públicas e de implantação de leis que eventualmente vêm para trazer um benefício, mas que na prática encontram o problema dos limites da administração. Eu acho que é exatamente isso, Ana Carla, exatamente isso. Acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é esse grande laboratório que vai se dar
em decorrência dessas inovações da nova lei de licitações. Eu acho que ela vai acabar também demandando do controle uma reconfiguração em relação a essa avaliação de quem é o responsável, né? Não só em relação à questão das contratações, mas, às vezes, o Tribunal de Contas acaba, ainda que não haja previsão, coloca como se a responsabilidade fosse toda desse ordenador primário. Ainda que ele não tenha propriamente assinado ou ficado à frente desse processo licitatório, se utiliza, isso é muito corriqueiro, pelo menos aqui no nosso Tribunal de Contas, essa questão da culpa em eligendo, né? Da culpa em identificar, em escolher determinado servidor para ocupar aquele cargo e, em decorrência disso, uma responsabilidade por essa escolha. Eu acho que nós estamos caminhando para aprimorar esse modelo da responsabilização. Acho que realmente foi um modelo que vejo que acaba permitindo muitas brechas e acaba também, às vezes, distorcendo. Você acaba punindo pessoas que efetivamente não eram, não tinham correlação propriamente com aquela despesa pública irregular, com aquela irregularidade. Mas também estou aí confiante com a nova. Eu espero que a nova lei de licitações não seja não tenha efetivamente resultados práticos, não seja uma letra morta, né? Eu acho que essa é a minha esperança. Mas então acho que você colocou muito bem essa questão da lei de licitações, a questão das parcerias públicos-privadas, elas vão também ao encontro dessa necessidade do setor público se relacionar com investidores privados. A lei é de 2004, a 11.079. Lógico, ela estabeleceu alguns limites, como estou focando aqui propriamente na questão das parcerias público-privadas sob enfoque da despesa pública. Ela colocou inicialmente um limite de 20 milhões, que era muito alto, município para município. Nós temos aqui em Santa Catarina um quantitativo muito grande de municípios que não chega nem 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, menos de 50 mil habitantes. Essa é uma questão que a gente tem que considerar também. E quando a gente coloca essa questão das parcerias público-privadas em valores, ela inicialmente fez 20 milhões, depois reduziu para 10 milhões, no intuito, eu acho, de viabilizar propriamente esses contratos, né? Há ainda alguns limites que estão ali no artigo 22 em relação à União, no artigo 28 em relação a estados e municípios, com relação a esse conceito de receita corrente líquida do exercício, né? Na União não poderia ultrapassar aí esse 1%, nos estados e municípios propriamente 5%, conforme o artigo 28, né? Mas eu vejo que essas parcerias público-privadas, elas são extremamente importantes para questões que são fundamentais, a questão, por exemplo, de estruturais do serviço público, tratamento de resíduos sólidos, a questão do saneamento. Eu acho que precisamos, sim, avançar, e o papel, acho que, do controle é no sentido não de inviabilizar, mas no sentido, sim, de contribuir para esse processo de compartilhamento entre público e privado. Acho que é para isso onde nós caminhamos. Trouxe aqui algumas referências aí dos livros que eu utilizei para poder pensar algumas questões em relação às políticas públicas, e gostaria de deixar um desafio para os alunos, não sei se seria pertinente, mas existe
manual de avaliação ex ante das políticas públicas do IPEC, é muito, muito relevante, que ele ajuda e traz alguns questionamentos e ajuda a gente a exercer a nossa cidadania, né? Então, pensei em deixar para os alunos ali um desafio, que a gente identificar um problema que atinge ali um número significativo de pessoas da cidade. E a partir desse problema, a gente fazer essa reflexão de construir soluções. E essa construção de soluções, talvez cada aluno possa interagir com outras pessoas mais velhas, mais novas, para encontrar soluções distintas em relação àquele problema. E tentar estimar ali mais ou menos o custo de cada uma dessas soluções e trazer talvez para o debate em sala, não sei se seria cabível isso, dentre essas que ele pensou, ele selecionar uma que fosse simples, com baixo custo e com alto impacto. Eu acho que o desafio, para poder fechar, da despesa pública, é justamente a gente tentar pensar um pouco fora da caixinha e verificar qual é o problema e como o Estado, junto aí com outros atores, né, diversos órgãos, podem se unir para tornar a vida de forma coletiva com mais desenvolvimento, mais bem-estar, que possa gerar mais qualidade de vida. Eu acho que essa é o nosso desafio enquanto administração pública. Repensar para promover desenvolvimento em termos de sociedade. E aí, então, esse seria o desafio para justamente a gente começar a pensar a despesa pública nesse estágio posterior, não apenas como uma dotação ali para poder fazer frente a determinada despesa, mas ela não está ali de forma isolada, ela tem que ser construída e identificada a partir de um todo, a partir de uma perspectiva de política pública para solucionar um problema social, para promover algo que a gente entenda como desejável enquanto sociedade, é isso trazendo já o conceito ali da OCDE em termos de política pública. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aí essa frase do Factfulness, que eu utilizo ela sempre, porque eu acho ela muito relevante. Quando a gente fala em despesa pública, geralmente a gente faz essa associação com os números, né? Mas não são os números que são interessantes, é o que eles contam sobre a vida. Gostaria de agradecer enormemente esse convite, de poder contribuir ainda aqui um pouquinho com relação a esse projeto que acho muito significativo, que você tem promovido aí na USP, Ana Carla, que é tentar trazer questões, digamos, complexas, a partir de uma visão mais simples, a partir da perspectiva de que todos devem, sim, contribuir para esse repensar da administração pública, esse repensar de como nós estamos resolvendo os nossos problemas de forma coletiva. Agradeço novamente o convite e obrigada. Professora Sabrina, foi um prazer muito grande tê-la conosco. Mais uma vez, a Universidade de São Paulo te agradece. Agora nós também teremos a honra e o prazer de tê-la como uma colaboradora, como pós-doutora aqui da Faculdade de Direito, sob a tutoria do nosso querido professor de Direito Financeiro também, professor José Maurício Conte. Então, teremos a oportunidade reiterada de nos encontrarmos aqui na universidade. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Assine o sininho e você terá a informação toda vez que um novo episódio for colocado. Até mais.